capítulo 17 e nem com 18. É um texto que aparece porque os discípulos de Jesus fazem uma pergunta a ele, que nós vamos reler agora juntos em Mateus 18, do verso 1 ao verso 5. Gostaria que ficássemos em pé, em reverência à palavra de Deus, que não pode mentir. Amém? Então podemos ler capítulo 18 de Mateus, a partir do verso 1 ao 5, aqui na tela. Vamos ler? Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é maior no reino dos céus? E então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Os historiadores, comentaristas bíblicos, teólogos, os estudiosos da Bíblia afirmam que essa informação, que era uma criança pequena, era uma criança de tenridade, uma criança da primeira infância ainda. Não era uma criança já com 8 anos, 12, era uma criança pequena mesmo. Até porque o que ele quis mostrar aqui tem a ver com isso. E aí nós podemos então continuar. Vamos ler? Em seguida disse: Eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Continua. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Quem se torna o quê? Humilde. Essa palavra também refere-se à pequenez, a compreender o seu tamanho. Então, quem se torna o quê? Humilde como essa criança, o que é? É o maior no reino dos céus. Vamos ver o versículo 5 agora juntos? E quem recebe uma criança como essa em meu nome, recebe a mim. Amém? Pode sentar. Irmãos, por meio desse texto, nós temos uma compreensão importante aqui. Jesus dá o exemplo da primeira infância. Jesus mostra que o primeiro ponto, que uma criança dessa idade, uma característica, é a humildade. A criança, na sua primeira infância, não tem as malícias de uma criança com 8, 9, 12 anos. Ela ainda está aprendendo. E Jesus, para os que quiseram saber quem era o maior, eu acredito aqui que ele falava com Pedro, Tiago e João, que olharam o que Cristo estava fazendo, e há pouco tempo atrás Jesus falou: e tu és Pedro, e sobre essa pedra, falando dele mesmo, nome Pedro, edificarei a minha igreja. Os discípulos começaram a achar o seguinte: nós somos grandões, nós somos grandões. Mas Jesus mostra que nós precisamos estar na mão dele como uma criança na sua primeira infância, em que está aprendendo as coisas, porque antes de qualquer coisa, a criança não pergunta, ok? A criança faz o que geralmente os pais fazem. As crianças aprendem a conversar, ouvindo os pais conversarem entre eles e com a criança. A criança está pronta para receber tudo
para o seu crescimento. Mas também nós podemos perceber um outro ponto, e eu acho esse ponto também importante: pureza. Eu vi um vídeo, o pessoal da Suíça gravou crianças do colégio, e no colégio haviam 4 crianças negras e 200 crianças brancas. Mas para essas crianças não havia diferença. As crianças vinham, abraçavam, beijavam, coisa de criança. Até que nós colocamos a criança mal. O pai chega perto da criança e fala para ela não brincar com o amiguinho. Meia hora depois a criança está lá brincando. Até que o pai puxa a criança, dá uma dura na criança, e a criança, sem entender, fica sem brincar com o coleguinha, e depois os coleguinhas sentam nas cadeiras, e o coleguinha branquinho vê que um colega negro está chateado, não está entendendo nada, e ele coloca a mãozinha dele sobre o ombro do coleguinha e fica segurando e apertando, como se dissesse: eu estou aqui. A criança é pura. A criança não tem os nossos vícios. Um outro ponto também importante que nós podemos perceber é que a criança é dependente. De 0 a 6 anos, a criança geralmente, quando sofre alguma coisa, ela corre para o encontro do pai. A referência dela de segurança. Ela corre para o braço da mãe, que ela sabe do carinho. Então, um ponto importante que os discípulos não atentavam é sobre dependência. Jesus está falando: convertam os seus corações a essa criança. Vocês precisam ser dependentes de mim. Vocês não foram criados para serem estrelas. Estamos hoje vivenciando um tempo em que as igrejas têm buscado alternativas e programas para que as pessoas continuem ali. Há uma demanda a cumprir. Então, todo domingo tem uma novidade, tem uma campanha nova, tem algo novo. Porque nós não temos agido verdadeiramente como crianças, mas nós nos fazemos parecer crianças. E então surge no meio da igreja a meninice, que nada tem a ver com criança. Nós temos momento do processo de Deus em nossa vida. E Deus vai nos levar para o crescimento espiritual dia após dia. E o ponto que eu devo perceber é que para que isso aconteça em minha vida, eu preciso depender integralmente dele. O nosso grande problema é que a gente lê alguns versículos da Bíblia, decora outros, consegue de cor falar quais são os livros do Velho e Novo Testamento e já achamos que estamos formados na faculdade de Deus. Eu quero dizer que para conosco, Deus sempre vai nos apresentar o jardim de infância. Um outro ponto que também me chama a atenção é que a criança,
na fase da primeira infância, ela é ensinável. É na fase de 0 a 6 anos que você, como pai e mãe, podem passar a criança, na realidade, o rumo que ela deve seguir. É por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deva andar. Porque quando essa criança se tornar adulto, não se desvia dele. Isso é verdade. Isso a ciência explica. O que a criança aprende de 0 a 6 anos vai nortear a vida dele ou dela. Eu já falei aqui, comentei aqui, eu ia com minha mãe, eu não sei porque minha mãe tinha essa mania, bem-aventurada mania. Ela me levava para as reuniões do Círculo das Mulheres, Canelinhas de Fogo. E ali, de 4 para 5 anos, eu tenho memória de coisas que Deus fez profundas e que me tocaram de uma forma tão incrível, que eu entendi que a verdade de Deus era palpável na vida do homem que se entrega a Ele. Deus está nos chamando a rever as nossas posições. Deus nos chama a perceber se estamos sendo ensináveis ou não. Muitas vezes procurei pessoas para conversar e a pessoa simplesmente virou as costas. Não, tudo bem, para mim está tudo bem. Você sabendo que o caminho que a pessoa estava tomando era prejudicial a ela, mas existem pessoas que decidem não mais ser ensináveis. Eu me lembro do povo de Israel, em que a Bíblia afirma que era um povo de dura cerviz. Era um povo que não aceitava a correção. Era um povo que não reconhecia o erro. E muitas vezes hoje, nós, diante de tanta tecnologia e informação, muitas vezes teimamos com Deus, porque Ele nos colocou o Espírito dele. E eu sei, quando eu faço algo que não agrada a Deus, eu não preciso que o pastor me fale, não preciso que o bispo, apóstolo, não preciso que o arcanjo Gabriel veio me dizer: olha, não faça isso. Anjo Gabriel veio me dizer: não faça isso. O arcanjo Miguel, Denilson. Não, sabe por quê? Porque eu tenho o Espírito de Cristo em mim. E muitas vezes eu entendo que aquilo que eu faço está bom. Mas você sabe, eu também. Bom é só Deus. Quinto ponto importante é a confiança da criança na primeira infância em seus pais. Eu lembro-me do meu irmão contando uma história de um libanês. Ele chegou para o filho subiu no guarda-roupa, e a mãe: olha, ele não quer descer, isso está ficando cada vez pior, está muito bagunceiro. Criança de 5 anos, ativa, subiu no guarda-roupa. Então o libanês, pai daquela criança, falou: filha, pula pai. O guri olhou, sabia que era o pai dele, que estava lá embaixo. Falou: pula. O filho pegou, abriu o braço, se jogou em cima do pai, e o pai simplesmente saiu. E o guri se arrebentou. Não confia nem no pai. Às vezes nós queremos defender nossos filhos, queremos proteger excessivamente,
como se aquilo só que nós passamos garanta a ele algo. Nós que estamos em Cristo sabemos que o que garante para os nossos filhos a verdade que dura para sempre é Cristo. Invista tempo em orar com seus filhos. Invista tempo em ensiná-los a verdade que não acaba. Invista tempo em dizer para os seus filhos que a coisa mais maravilhosa, única, e que não tem igual, é Cristo. Que o seu filho tem experiência com Cristo, mais do que experiência com o celular. Inclusive para você, Rafael. Rafael, você está lendo a Bíblia? Não? Segure o celular agora, por favor. Nós temos que colocar limites. Ah, meu filho fica dodói, vai ficar dodói, chora. Nós estamos pensando em algo para além do dia de hoje. Ele não sabe ainda se defender completamente. O mundo prepara ciladas todos os dias para o seu filho, para a sua filha. O diabo não perde tempo. Ele sabe que você não tem capacidade de orar com seus filhos. Elimina a tela. Fala, chega, nós vamos ficar aqui 2 horas conversando. Eu vou contar a história para você. Ah, mas meu pai, a historinha de conto de fada. Conta a história agora, verdadeiramente que fazem sentido para a criança. Eu lembro que meu pai era analfabeto. Meu pai, na realidade, tinha 4ª série, 4º ano naquela época. Minha mãe tinha o 4º ano, meu pai tinha, eu acho que a 3ª série. Mas meu pai foi um cara incrível. Eu acho que compreendo que meu pai tinha uma inteligência muito acima da média. Meu pai, Cláudio, seu avô, decidiu comprar, naquela época, meu irmão, Mirador Internacional, Delta La Russe. Sabe o que era isso? Enciclopédias. E ele colocou na nossa casa um estante. E além desses livros, ele colocou o Tecnirama. Eu era fã daquela coleção de Tecnirama. Meu irmão Dilson leu, eu lia as enciclopédias, comia aquilo ali. E ele uma vez falou para nós, eu não pude, mas eu quero que vocês tenham. Naquela época, uma enciclopédia para você comprar, era como se fosse hoje uns 20 mil reais. E ele colocou livros para que nós lêssemos, para você entender. Meu pai foi tão fantástico que ele colocou vários livros da cultura brasileira, vários autores. Nós aprendemos a ler na estante da nossa casa. Não tinha celular naquela época. Não tinha nem mesmo telefone. Telefone era coisa rara. Mas meu pai veio e me disse algo que me marcou para sempre. Leia, meu filho. Eu não pude, mas o pai está dando para você condição de ler. Então hoje, o que eu quero falar para você é que muitas vezes nós temos visto crianças que se perdem simplesmente porque não conseguem mais largar de um celular. A mãe acha que a melhor saída é colocar um celular que a criança vai. Aí se o pai ou a mãe fala, ó, vamos parar com o celular agora. A criança fica emburrada, a criança não fala mais com o pai, com a mãe. Olha, na minha época bastava um olhar da minha mãe para me endireitar todo. Dentro da igreja, se eu mascasse chiclete, ela olhava para mim, que era piscadela dela, falava assim,
estou te dando a chance de não apanhar. E muitas vezes eu achava minha mãe dura. Hoje eu agradeço cada vez que eu me lembro de que ela nunca me deixou negociar com o que se refere à palavra de Deus. Culto é culto, meu filho. Culto, você não vai por causa do pastor, você não vai por causa de igreja, você não vai por causa nem de mim. Culto, você vai cultuar o Senhor. Você vai servi-lo em adoração. Hoje, a ciência contemporânea sabe que nessa etapa da vida, na primeira infância, iniciada ao nascer e encerrada aos 6 anos de idade, o cérebro tem um enorme poder de aprendizado e está completamente aberto para absorver tudo o que nos cerca. A fim do quê? A fim de adquirir capacidades fundamentais para a construção e o aperfeiçoamento de habilidades futuras de maior complexidade. E aí então, eu assisti um vídeo de um professor americano que dizia que, na realidade, o caráter de uma criança é moldado na primeira infância. Ontem eu estava junto com meu cunhado Celso e ele falou: cara, quanta criança! E essas crianças, elas só serão moldadas até os 6, 7 anos. E aquilo ficou mais ainda forte em mim. Eu falei: verdade, Celso. Eu tinha lido, tinha escutado sobre isso. Então a gente olha mais tarde quais são as pessoas. Eu não estou falando de crente, não estou falando de cristão, eu estou falando de pessoa, ser humano, que nós estamos colocando no mundo, para que por meio delas, o Espírito de Deus nelas possa transformar pessoas, comunidades, ou mesmo o ambiente onde ela está. Não damos aos nossos filhos o alimento sólido e depois queremos, de alguma forma, encontrar fruto. E isso é muito sério, irmãos. Eu estou já partindo para a conclusão. É necessário nos converter dia a dia. Eu e você estamos na primeira infância ou já achamos que somos doutor? Precisamos nos converter dia a dia. Você sabia que conversão é um processo de vida? Ah, eu aceitei Jesus. Não é conversão. Conversão é deixar-se mudar pela ação do Espírito Santo dentro em você. Deixar que o Espírito de Deus, o quê? Nos ensine. E isso é muito importante. Não basta parecer criança para Deus. É necessário deixar que o processo de Cristo nos desenvolva. Talvez eu ou você possamos parecer criança, mas não estamos deixando o Espírito de Deus trabalhar em nós, como se nós estivéssemos na primeira infância com Ele. Cabe reflexão em como temos crescido e amadurecido como não é cristão. Deus não olha para você como cristão. Deus olha para você como ser humano que nasceu de novo, porque Cristo está em você e você está nele.
Então, cabe reflexão em como temos crescido e amadurecido conceitos humanos. Achamos que já sabemos tudo, tomamos a decisão sem nem mesmo falar com Deus e achamos que estamos certos, porque estamos em nossa razão, em nosso direito. Irmão, preste atenção no que eu falo para você. O pastor Paulo Júnior falou algo importante sobre o final dos tempos. No final dos tempos, por conta da iniquidade aumentar, o que aconteceria? O amor de muitos esfriaria. E ele fala, a Bíblia não cita a palavra maldade. A Bíblia fala em iniquidade. Porque iniquidade é um sistema onde se opera o mal, utilizando aparentemente o que é bom. Ele chega até a dizer da cultura babilônica. Muitas vezes estamos aqui na igreja para dizer para Deus, ó, eu vim. Estou aqui. E então passamos a querer de Deus o que nos é por direito. Na realidade, nós temos que tomar cuidado com a iniquidade, porque na iniquidade não opera a graça de Deus, porque Deus só opera na vida do homem quando a sua verdade adentra o nosso interior. Mas já estou com 50 anos, fiz aquele negócio lá atrás, acabou nada. Fale com Deus, peça perdão ao Senhor, diga, Senhor, eu não devia ter agido assim, fiz o que não era bom aos teus olhos, pequei contra ti, Senhor, mas hoje eu estou dizendo, eu quero voltar a ter a pureza de uma criança, porque das tais é o reino dos céus. Eu quero ser ensinável, eu quero ser humilde, eu devo pedir isso a Deus, eu quero depender de Ti, porque nós que estamos aqui hoje podemos não estar amanhã, e nós precisamos compreender que as nossas vidas são lidas hoje como cartas, e muitas vezes não temos apresentado Jesus. Consideramos que outras coisas são primeiras, mas não Cristo. Aí, Marcos, você está com o Miguel, tem 5 anos. Eu lembrei de um fato, vou falar aqui. Eu fui com o Marcos, o Miguel estava... Aquilo não era treino, era torneio. O Miguel, quem conhece, sabe que o Miguel é louco futebol. Aí eu fui lá no torneio, estava com paramentado, até caneleira, né? Ele estava desse tamanho que ele. Não, o Miguel, aí o pessoal, aí Miguel. Aí em um dado momento, ele foi jogar com outra turma do colégio e os guris eram maiores. Na realidade lá, ele e o amigo dele, são os únicos que têm 5 anos. Então jogando tal, ligou o cara, e o cara não gostou, veio e deu uma, como é que chama? Um carrinho. Deu com o Miguel, e o Miguel continuou jogando, mas o homem dele ficou procurando o Marcos, que estava no lugar, mas naquele momento não estava mais. De repente ele vê o Marcos lá no canto da quadra. Aí o juiz, tempo para trocar as equipes mudaram do lado de campo, Miguel sai correndo.
Aí o pessoal, Miguel, peraí, Miguel. Ele correu para o colo do pai. Quando ele sentou no colo do pai dele, e foi essa imagem que eu vi, foi que ele então começou a chorar. Sou eu e você. Qual é a garantia que nós temos nesse mundo cruel? Aprenda a correr para o colo do seu pai. Aprenda a entregar para ele a sua vida. Aprenda a depender dele. Aprenda a colocar coisas simples nas mãos do Senhor. Giovana, João Guilherme, Samuel, Rafael, Lucas, aprendam a ter tempo, Lucas, para falar com Deus. É a coisa mais importante para a sua vida. Pais, aprendam a colocar seus filhos a lerem a palavra e receberem do Espírito Santo o toque neles. Samuel era um moleque, menino. Quando o Senhor chamou Samuel, e Samuel não entendia que era o Senhor, então a última vez que ele vai falar com Deus, ele ouve o conselho do sacerdote e diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Segundo o que os historiadores e teólogos afirmam, Samuel devia ter de 7 para 8 anos. E ele falou: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus usou Samuel de forma poderosa para que a presença de Deus continuasse no meio do seu povo. Hoje eu e você somos povo de Deus. Não é porque somos judeus, mas é porque somos filhos por adoção em Cristo Jesus. Muito mais que obras de pedras e tijolos. Muito mais do que sucesso e prosperidade. Deus quer o quê? A nossa integridade, totalidade, tudo o que eu sou na presença dele. Ah, Senhor, mas eu não sou bom, mas eu vou usar você, Gideão. As pessoas têm a conclusão errada de que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A verdade é que a primeira escolha foi do povo, Saul. E o povo escolheu Saul por quê? Porque Saul era um cara de status, bonito, do ombro para cima, aonde ele estava, ele aparecia, era um cara alto, um porte de atleta. A escolha segundo o povo foi estética, mas Deus escolhe Davi, que nem o pai, nem os irmãos, nem o rei, nunca, o povo jamais escolheria para ser o quê? Rei. Agora, quando Deus escolhe, o Espírito de Deus passa sobre a vida de quem Ele escolhe. Eu e você fomos escolhidos em Deus por meio de Cristo. Para terminar a mensagem, é importante que nós ensinamos a nossa fragilidade e dependência de Deus, cuida de nós e nos faz crescer e amadurecer como pessoa. Os seus vizinhos precisam enxergar Cristo. Eles não vão enxergar cristão. Eles têm que enxergar quem? Cristo. E por fim, quanto mais reconhecemos
a nosso quê? Pequenez. Mais alcançamos consciência do reino de Deus. Meus queridos irmãos, eu encerro essa mensagem nessa noite. Eu espero que Deus fale ao seu coração. Eu espero que você reveja como é que você está levando a sua vida cristã. E quando eu falo vida cristã, é vida em Cristo. Como é que você está vivendo como alguém que crê em Cristo? Só por status? Ou verdadeiramente entregue a Ele? E eu repito mais uma vez, essa mensagem que eu estou hoje aqui ministrando para você não é agradável para o seu ego. Essa mensagem te fortalece no Espírito. Fique em pé em nome de Jesus.